Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje o conteúdo que nós vamos trabalhar é de ciências e de geografia, não é? Então, nós vamos utilizar o livro Assim Eu Aprendo, que vocês têm aí na casinha de vocês, e vamos adentrar na unidade 2 de ciências. Vocês viram lá até a página 219 e nós vamos encontrar aqui o conteúdo. O que nós vamos trabalhar hoje é a Terra. Estão vendo aqui? Vou aproximar um pouco para vocês verem. Aqui, a Terra. Vamos ler. Acompanhem a leitura. A Terra, vista do espaço, é um astro de cor predominantemente azul. Não é completamente azul, mas o azul ele predomina. Ficou famosa a frase "A Terra é azul", dita pelo astronauta soviético Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a ir ao espaço, em 1961. Então, assim que ele a viu, ele disse a frase "A Terra é azul". Atualmente, satélites artificiais giram ao redor da Terra e captam imagens como esta que nós vimos agora, não é? Da Terra. São imagens captadas pelo satélite. Olha só. Nela podemos observar partes azuis. O que seriam essas partes azuis da Terra que nós vimos, não é? São lagos, rios e oceano, é água, gente, né? Já as partes que não são cobertas por água são os continentes, as ilhas, ou seja, terra. Tem tons de amarelo e verde. Ao olhar a Terra do espaço, também podemos ver o branco das nuvens e dos gelos, das calotas polares. Vocês perceberam que nós vimos algumas palavras diferentes aqui? Astronauta, o que é um astronauta? É uma pessoa que ela é treinada para realizar viagens espaciais, ok? Gente, não pode ser qualquer pessoa. Existe todo um treinamento, toda uma preparação para ser astronauta, ok? Calota polar, vocês já ouviram falar? O que é uma calota polar? É uma região coberta por gelo nos polos do planeta. Já ouviram falar? Polo Norte, Polo Sul, ok? Aqui nós temos também satélite artificial. O que seriam esses satélites, professora? Equipamento lançado ao espaço, ok? E colocado em órbita ao redor da Terra para obter informações. É um equipamento que está lá em cima, que ele nos fornece informações, ok? Giram ao redor da Terra e captam imagens como esta abaixo, ok? Quem faz isso é um satélite. Então, vamos aqui à próxima página, 219, vamos para a 220. Aqui a gente vai lidar com o formato da Terra, não é? Nosso planeta tem a forma arredondada, semelhante a uma esfera, e é ligeiramente achatada nos polos. Então é semelhante, mas não é uma bolinha não, tá, gente? Olha só, no passado, muitos povos antigos acreditavam que a Terra era plana, tá? Que tinha um formato plano. Os navegantes imaginavam que ao se afastar muito da costa chegariam à borda da Terra, onde poderiam despencar. Então eles imaginavam que a Terra era plana, como este pincel, e que ao chegar na borda da Terra eles cairiam, coisa que nós sabemos que não tem como acontecer. Mas mesmo antigamente, há cerca de 2.500 anos, alguns filósofos gregos já diziam que a Terra ela era redonda. Esse conhecimento se espalhou para outros povos e foi finalmente comprovado de forma prática aqui no ano de 1519, quando uma expedição liderada pelo navegador português Fernão de Magalhães
completou a volta ao mundo. Então eles fizeram justamente essa volta ao mundo para provar de que o mundo não tinha uma beiradinha onde eles poderiam cair, não é, gente? Aí aqui vocês podem observar no livro, existe uma foto do navegador Fernão de Magalhães, que liderou a primeira expedição para dar a volta ao mundo. Aqui vocês também vão ver uma representação da Terra em formato plano, como os antigos povos acreditavam que fosse, né? É até uma imagem bem bacana de ver, tá? Vocês observem aí. Então, a gente tem aqui um diagrama para a gente brincar e aprender ao mesmo tempo. Aqui, brincando. Encontre no diagrama as palavras que correspondem às frases a seguir. Então, vamos aqui. Forma da Terra. Vocês vão ver aqui o que tem no 1. Qual é a forma da Terra? Ela é plana ou ela é arredondada? Nós vimos no texto que ela é arredondada. Então, vocês vão colocar as letrinhas aqui para preencher, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Aqui, 5. O que tem no número 5? Cobre a maior parte da superfície da Terra. Aqui, 5. O que cobre a maior parte da superfície da Terra? Nós temos aqui o quadrinho. Vocês vão preencher com a palavra corretamente, não é? Nós sabemos que é o quê? Água, né, gente? Então vocês vão colocar. E o legal do diagrama é que quando você preenche uma palavrinha, você está automaticamente preenchendo as outras ao redor, tá? Então vocês vão finalizar esse diagrama para mim. E essa foi a nossa aula de ciência sobre o planeta Terra, tá? Então a gente vai agora para a geografia, utilizando também esse mesmo livro, na página 289. Aqui estão as diferentes escolas, conteúdo de geografia, né, gente? Aqui nós temos duas escolas, né? A gente olha uma fachada antiga e uma fachada atual de uma escola que se localiza em São Paulo. Vamos ler aqui o texto. Quando olhamos uma paisagem, identificamos vários elementos que fazem parte dessa paisagem. Esses elementos podem ser naturais, que são o quê? São as praias, são as montanhas, são as florestas, ou seja, que é a própria natureza, da própria natureza. Não teve a interferência humana, ok? Não foi o humano que fez as montanhas, nem a floresta, etc. Ou culturais, que foram construídos pelos seres humanos, que são o quê? As casas, os prédios, as ruas, as escolas. Nós vivemos numa cidade em que a paisagem natural, ela entra bastante em contato com as paisagens culturais, que entram em contato com o ser humano. A gente andando pelas ruas, a gente percebe que nós temos aquelas construções em volta das árvores. Então, essas paisagens, elas interagem bastante aqui na nossa região, não é? As paisagens estão em constante transformação. A própria natureza, ela se modifica com o passar do tempo, né? As árvores, elas vão crescendo, as montanhas, elas podem se desgastando, então elas vão sofrendo modificações que são naturais. Contudo, muitas alterações das paisagens, elas são feitas pelos seres humanos. As escolas, por exemplo, são modificadas com frequência. Essa escola ela não era assim desde o princípio, ela foi modificada, ok? Então a gente vai observar as fotografias que nós temos aqui e nós vamos ver que elas representam a mesma escola em épocas diferentes, ok? Então vamos observar aqui. A antiga fachada e a fachada atual da escola. Observando.
ok? A paisagem revela a realidade de um espaço em dado momento. Nesta época, em 1929, esta era a realidade desse espaço. E em 2017, esta era a realidade desse espaço no momento. O modo de vida das pessoas, a relação entre elas e delas com a natureza. Observe a fotografia que retrata uma escola indígena, ok? Vocês viram que nós mostramos agora, apareceu também. Escola indígena da etnia Tapirapé, na aldeia Córrego da Onça, no Mato Grosso. É uma foto de 2018. Nós vamos aqui para a página 290, onde nós temos uma atividade. Vamos lá. Observe as imagens e leia as legendas atentamente. Vocês vão olhar essas imagens, são escolas diferentes. Olha só, nós temos aqui escola flutuante, escola urbana, colégio Bom Jesus, escola rural. Então, são diferentes escolas em diferentes ambientes, com diferentes abordagens. Responda oralmente as questões a seguir e compartilhe suas impressões com os colegas. No caso, você pode fazer aí na sua casa com o papai e a mamãe. Que semelhanças você consegue identificar nessas escolas que foram retratadas aqui? Quais são as diferenças? Professora, essa aqui é uma escola flutuante. Essa escola aqui fica numa zona rural. Essa escola fica numa zona urbana. Então, vocês vão dizer aí pra mim essas diferenças. As diferenças estão apenas no edifício das escolas ou no espaço ao redor delas também? Explique. Entre as 4 escolas das fotografias, qual é a mais parecida com a sua? Parece mais com essa flutuante? Parece mais com a escola urbana? Ok? Vocês vão responder. Explique o motivo da sua escolha, não é só dizer qual é, tá, gente? Você gostaria de estudar ou conhecer algumas dessas escolas? Por quê? Gostaria de conhecer essa, porque eu achei ela mais interessante. Então, nós vamos finalizar aqui essa atividade de pesquisa, que também está aqui na página. Não é necessário você fazer agora, porque nós vamos fazer ao retornar, pois é uma atividade para ser analisada em grupo, ok? Então aqui nós finalizamos a nossa aula de geografia. Até a próxima!